Olá a todos, olá a todas. O tema da aula de hoje, pessoal, é o Império Persa, tá? Hoje nós vamos falar desse povo, então, que fica localizado onde hoje nós chamamos de Irã, tá bom? Então, ali próximo ao Golfo Pérsico. Então, é o finalzinho do crescente, do crescente fértil, tá? Então, é a outra ponta, é o extremo, né? Então, nós temos numa parte o Egito, no outro extremo, então, os persas, tá bom? Esses persas, então, pessoal, eles são divididos em dois reinos, tá? Então você tem o reino persa e o reino dos medos. Por grande momento, o reino dos medos dominaram então o reino dos persas. Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, um rei chamado Ciro I, que depois, futuramente, vai ser chamado então como Ciro Grande, ele promove uma série de batalhas, uma série de revoltas, tá? E consegue conquistar o domínio dessas duas regiões, tá? Então ele vai passar a unificar todo o território dos persas, tá? Então ali dividido entre o reino dos medos e o reino do persa, ele acaba então unificando tudo ali, tá? Sobre os seus domínios, e a partir dessa unificação, Ciro I, ou o Grande, passa então a iniciar o seu projeto de expansão territorial, tá? Ciro, então, pessoal, ele vai dominar a região que a gente conhece então como Mesopotâmia, tá bom? Então ele vai dominar ali o Segundo Império Babilônico, tá? E acaba ampliando demais os territórios dos persas, tá bom? O seu sucessor, o Cambises, tá? Ele vai promover ali a conquista do Egito, ele vai invadir o Egito, tá bom? Porém, essa consolidação do domínio egípcio só vem com o Dário I, tá bom? Dário I, além de conquistar o Egito, né, de consolidar essa questão do Egito, também vai ampliar o território, só que agora rumo ao Oriente, tá certo? Também vai promover a consolidação do território lá perto do rio Indo, onde hoje a gente conhece então como Índia. Então, olha só que interessante. Nós temos um império muito vasto. Ele pega uma parte da África, no Egito, ele pega uma grande parte ali do Oriente Médio, ele vai chegar até a Índia e também conquistará regiões na Europa, tá bom? Como a Trácia, como o Império Macedônico, tá? Então a região ali da Península Balcânica. Então é uma região muito vasta, uma região muito grande. Dário I, então, pessoal, quando ele percebe que esse território é gigantesco, o que ele faz? Ele vai dividir esse território para melhor administrar. Essa divisão administrativa é conhecida então como satrápias. Então você tem todo o império, ele manda em todo o império. Entretanto, todavia, quiçá, ele necessita de ajuda. Essa ajuda vem dos satrapas, os governantes das satrápias, dessas divisões territoriais, tá bom? Então, a partir daqui, o que ele vai fazer? Ele vai melhorar a sua administração, tá? Para fiscalizar os satrapas e a população em geral, ele vai contratar uma série de inspetores. Esses inspetores, então, eles vão fiscalizar se o satrapa está governando certinho, se ele está fazendo tudo bonitinho, se a população não está querendo se revoltar, se haverá algum tipo de manifestação contrária ao domínio persa e etc, etc. Os inspetores, então, eles são considerados os olhos e os ouvidos do rei. Até porque é função desse inspetor caguetar geral. Tá? Então, aquilo que ele percebe que está fora do normal, ele vai lá e cagueta mesmo, tá certo? É o X9 da época, vamos dizer assim, tá? Justamente para que você tenha um maior controle, um maior domínio sobre essas regiões, tá bom? É ainda dentro do governo do Dário I que você vai encontrar uma série de realizações, tá? No âmbito econômico, político, social, tá bom? Como, por exemplo, a criação de estradas. Com um império tão grande desse jeito, você tem que transportar mercadoria, gente, as tropas. Então ele vai criar esse sistema de estradas, o que vai facilitar e muito a questão da comunicação. Tá? Então vai existir até como se fosse um correios. Tá? Então ele vai enviar essas mensagens, vai enviar tropas por essas estradas que vão passar, então, os produtos, né? Então você vai ter uma troca cultural, uma troca comercial muito grande acontecendo dentro dessas estradas. Bom, uma outra questão
que o Dário também faz é a unificação das moedas. Então, dentro do Império Persa, você encontrará uma única moeda, o dárico. Existe um problema com o dárico. As primeiras moedas elas eram feitas de ouro. E aí o ouro, pessoal, é um produto meio difícil de ser arrumado e etc, etc. Então faltou moeda dentro desse vasto império. Só quando eles começaram a promover então moedas de prata, aí sim você tem a distribuição do dárico para todas as regiões, né? Então você tem uma equação, um equilíbrio, uma equidade dentro desse dárico quando eles começaram a cunhar as moedas de prata, tá bom? É também dentro do governo do Dário I que iniciam então as guerras médicas. Essas guerras médicas foi um confronto, né? Foram, né? Porque foram vários confrontos aí, foram várias batalhas, tá? A gente pode separar em 3 fases essa batalha contra os persas, contra os helenos, tá? E aí você vai me perguntar, mas professor, ser o povo persa, por que guerras médicas? Guerras médicas, pessoal, por conta dos medos. Tá? Lembra lá atrás que eu falei que o Império Persa era dividido em 2 reinos, o reino dos medos e o reino persa. Tá? Então, na antiguidade, eles eram conhecidos muito mais como medos do que como persas. Tá? Assim como os gregos. Os gregos que nós conhecemos, eles se autodenominavam como helenos. Tá? Então, por isso, tá lá, né, quando gente, na questão da Grécia, a gente vai ver então o Império Helenístico, tá? Tá bom? Então, essas guerras médicas, ela é um pouco trágica para os persas, até porque eles perderam, tá? A primeira tentativa foi frustrada, porque o Dário mandou uma série de navios que naufragaram, tá? Depois você vai encontrar a derrota na Batalha de Maratona, depois você vai encontrar uma vitória na Batalha de Termópilas, porém eles vão acabar terminando derrotados na Batalha de Salamina. Por fim, pessoal, haverá aqui a invasão do Império Macedônio, liderado então por Alexandre Magno, Alexandre o Grande, tá? E aí o domínio da região dos persas lá com o Dário III, tá? Então há toda uma história aí por detrás, há todo um período, tá? Há uma série de batalhas e essas batalhas acabam sendo perdidas então, tá bom? As guerras médicas, pessoal, elas aconteceram obviamente por questões comerciais, tá? Então o Império Persa estava tentando dominar o Mar Egeu, né? Consolidar a sua hegemonia ali na Ásia Menor, porém não deu muito certo, né? Como nós vimos, os gregos então se uniram contra esses persas e acabaram expulsando, afastando, tá? E depois com o Alexandre o Grande dominando a própria região da Pérsia. Bom, tranquilo? Bom, quando a gente fala em economia, então, dos persas, pessoal, nós temos uma primeira fase, que é uma fase de agricultura, tá? Cultivando basicamente grãos. Entretanto, todavia, como nós estamos falando de uma região árida, né, que é ali o Oriente Médio, esse solo ele era pobre, esse solo ele era infértil. Então, logo, eles tiveram que fazer algumas coisas. Muitos vão colocar que é justamente por conta desse solo infértil, né, por conta da baixa produtividade do solo da região do Irã ali, eles acabam então expandindo as suas áreas, conquistando outros territórios para que eles pudessem então sobreviver, tá bom? E a partir dessa expansão territorial, inicia uma nova atividade comercial que é justamente o comércio, tá? Esse comércio ele vivia então de artesanato, e esse artesanato acaba então por ser um artesanato meio que de interesse do rei, meio interesse do império, tá bom? Até porque, pessoal, depende o que está vendendo, o que não está vendendo, e etc, etc. Então, é uma questão de oportunismo, tá bom? Tranquilo? Quando a gente fala, então, da sociedade do Império Persa, ela é dividida dessa maneira. Então, você vai ter a aristocracia, que são esses nobres. Aliás, foi justamente esses nobres dessa aristocracia que acabam se alinhando com o Dário I, e são esses nobres, essa aristocracia, que fica então no lugar ali dos satrapas, tá? Nesses governantes das regiões, das divisões administrativas. Bom, tranquilo? Você encontrará os sacerdotes, e aí a gente fala da religião persa daqui a pouquinho, tá? Os camponeses, pessoas então sem terras,
tá? Que trabalham ali para os nobres, e por fim os escravos, geralmente prisioneiros de guerra, tá bom? Esses escravos, pessoal, por mais que eles fossem prisioneiros de guerra, por mais que eles fossem conquistados, tá? Havia aqui uma tolerância com a sua religião, com seus costumes, com o seu idioma e etc, etc. Havia aqui um respeito a esses conquistados. Porém, não se pode perceber isso, não se pode ver isso como uma questão de, os persas eram bonzinhos, eles até deixavam os dominados ter a sua própria cultura. Não. Isso aqui, pessoal, é uma estratégia, tá? Então, como o Império Persa, ele vivia de várias alianças, tá bom? Então, obviamente, os imperadores persas se alinhavam com a elite local, tá? Deixavam com que essa elite mantivesse a sua cultura, entretanto, todavia, quiçá, eles eram obrigados a pagarem uma série de impostos, ter ali uma série de obrigações e, obviamente, ceder escravos, ceder pessoas que trabalhassem, então, para o Império Persa. Tá? Diferente lá dos cruéis assírios, tá? Esses caras, eles chegavam a um determinado ponto, eles não matavam geral, né? Até porque ele vai precisar da mão de obra, ele vai precisar dos impostos, tá? Então é meio que uma troca, mas não veja isso como algo positivo, como algo, nossa, olha como os caras são legal pra caramba. Não, não é bem assim, tá? Tranquilo? Quando a gente fala em cultura persa também, pessoal, nós vamos chegar à religião dos persas, tá? O zoroatrismo. O zoroatrismo, pessoal, ele tem então como profeta, né, um poeta chamado Zaratustra, tá? Esse cara, então, ele vai desenvolver aí uma religião, tá certo? Um código de conduta, né, moral, ética e etc, etc. E aqui, essa religião, ela é dualista. Por que dualista? Porque existem dois deuses. Existe, então, o deus do bem e o deus do mal, tá bom? O deus do bem, o Ahura Mazda, tá bom? Esse cara é o deus do bem. E você tem o Ahriman, que é o deus do mal. Haverá um momento, tá certo, que esses dois entrarão em choque, tá bom? E o deus do bem vai ganhar, tá certo? Porém, pessoal, quando esse deus do bem ganhar, haverá o julgamento das pessoas, tá? E aqueles que foram por vontade própria bons, né, seguiram então o caminho do bem, está destinado ali ao paraíso dos persas, tá? E aqueles que seguiram o caminho do mal, obviamente, serão condenados. Bom, então aqui é uma escolha, né? Que você tem uma escolha. Você pode tanto percorrer o caminho do bem quanto percorrer o caminho do mal. E aí, obviamente, depois você arque com suas consequências. Bom, aqui então, pessoal, nós vamos encontrar o livro sagrado, o Avesta. Tá bom? Alguns vão colocar como Zend Avesta. Entretanto, esse nome está um pouco equivocado, tá? O nome mesmo do livro sagrado é Avesta, do qual vai conter ali uma série de cânticos. Esses cânticos, eles sofreram muito na mão dos árabes islâmicos, tá? Quando há a invasão do Império Islâmico nessa região, há uma destruição da cultura persa, tá? Justamente porque eram inimigos, né? Eram rivais, porém ainda existem, tá certo? Algumas questões aqui, tá? Uma outra questão que o Império Persa vai sofrer aí influência, tá certo? É dentro da sua literatura, tá? Então, como por exemplo, as Mil e Uma Noites, né? A história do Aladim, né? E etc. Daquela princesa, não sei se vocês conhecem a história das Mil e Uma Noites, né? Tinha um sultão muito poderoso, tal, que aí ele precisava, né? Ele tinha uma concubina, né? E toda vez que essa concubina passava com ele, certo? Ficava com ele, logo na manhã seguinte ela era executada. Uma delas, então, ali teve uma ideia muito genial, né? Ela começou a conversar com esse governante, certo? E aí começou a contar uma história para ele. Só que essa história nunca acabava, né? Então ela sempre puxava uma outra história para o dia seguinte. E aí ela não era morta. E aí ela começava uma história e ela já vinculava a outra, e 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 a outra, tá bom? Uma dessas histórias é justamente a história do Aladim, tá bom? Tranquilo? Bom, então pessoal, espero que vocês tenham
conhecido um pouco mais sobre o Império Persa, tá? Sobre aqui as políticas, sobre a economia, sobre a sociedade, sobre a cultura desse grande império, tá? Da antiguidade. E qualquer questão, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento responder o mais rápido possível, tá bom? Tranquilo? Pessoal, até mais. Falou!